Rio de Janeiro, no sofisticado bairro do Leblon, onde o preconceito se disfarça de elegância, Dona Graça, uma mãe humilde, leva sua filha, Lucinha, à festa escolar em uma bicicleta velha. O riso cruel de outras mães ameaça destruir a alegria da criança, até que o Piuiase, seu Alberto, decide intervir. O que começa com dor se transforma em uma reviravolta que comove a todos e revela o verdadeiro valor da dignidade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como todos os dias. Letícia abriu os olhos devagar, sentindo o peso do cansaço acumulado de mais uma semana intensa de trabalho. O quarto era pequeno, modesto, com paredes que precisavam de uma nova pintura e móveis simples que ela mesma havia comprado aos poucos com muito esforço. A janela deixava entrar os primeiros raios de sol daquele sábado de dezembro em Curitiba, e o calor já prometia apertar antes mesmo das 9 horas. Ela se levantou com cuidado para não fazer barulho e caminhou até o quarto ao lado, onde Beatriz dormia tranquila, abraçada ao seu ursinho de pelúcia desbotado. Letícia parou na porta, observando a filha com aquele amor que só uma mãe conhece. Um amor que dói, que pesa, que sacrifica, mas que também é a única coisa que a mantém de pé todos os dias. Beatriz tinha 5 anos, cabelos castanhos lisos que caíam até os ombros, olhos grandes e escuros, cheios de curiosidade, e um sorriso que iluminava até os dias mais difíceis. Hoje seria um dia especial, a festa de encerramento do ano letivo da escola. Beatriz vinha falando sobre isso há semanas, animada com as apresentações, com os docinhos, com os amigos. Letícia sabia o quanto aquilo significava para a menina. E por isso, mesmo com o orçamento apertado, havia separado cada centavo para comprar um vestido novo. Não era de grife, claro, mas era bonito, amarelo como o sol, com uma fita branca na cintura. Beatriz tinha escolhido pessoalmente na loja do centro e seus olhos haviam brilhado de alegria quando Letícia disse que sim. Letícia voltou para a cozinha e começou a preparar o café da manhã. O apartamento alugado era simples, localizado em um bairro popular da região metropolitana de Curitiba, em Pinhais. 2 quartos pequenos, uma sala que servia também como espaço de brincar para Beatriz, uma cozinha estreita e um banheiro que vivia com problemas de encanamento. Mas era delas. Era o lar que Letícia conseguiu construir sozinha, sem ajuda de ninguém, depois que o pai de Beatriz as abandonou ainda durante a gravidez. Enquanto fritava os ovos e aquecia o pão, Letícia pensava em tudo o que tinha passado nos últimos anos. Tinha 28 anos, mas sentia como se tivesse vivido muito mais. Trabalhar como diarista em casas de famílias abastadas era desgastante, física e emocionalmente. Ela limpava banheiros de mármore, organizava closets maiores que todo o seu apartamento, lavava louças importadas que custavam mais do que seu salário mensal. E fazia tudo isso com dignidade, porque precisava, porque tinha uma filha para criar, educar, alimentar. A bicicleta velha encostada na parede da sala era seu único meio de transporte. Uma Caloi antiga, pintada de azul desbotado, com a cesta da frente torta e o selim remendado com fita isolante. Letícia a usava todos os dias, para ir ao trabalho fazer compras, levar Beatriz à escola. Não tinha vergonha dela. Pelo contrário, aquela bicicleta representava sua resistência, sua capacidade de continuar mesmo quando tudo parecia impossível. Beatriz acordou pouco depois das 7, já pulando da cama com a energia característica de uma criança animada. Correu até a mãe e a abraçou pela cintura. "Mãe, hoje é o dia da festa. Eu vou usar meu vestido amarelo, né?" "Claro, meu amor. Vai ficar linda, a mais bonita de todas." "E você vai comigo, né, mãe? Promete que vai?" Letícia sentiu um aperto no coração. Sabia o que significava ir àquela escola. O Colégio Santo Agostinho era uma instituição privada de renome, frequentada pela elite de Curitiba. Letícia só conseguia pagar a mensalidade porque trabalhava para a diretora,
que ofereceu uma bolsa parcial em troca de serviços extras de limpeza. Era uma escola linda, com jardins bem cuidados, salas climatizadas, professores qualificados. Beatriz merecia estudar ali, mas Letícia sabia que não pertencia àquele mundo. Prometo, filha, vou estar lá com você o tempo todo. Depois do café, Letícia deu banho em Beatriz com cuidado, lavou seus cabelos com o shampoo que cheirava a morango, penteou cada fio com delicadeza, fez 2 tranças perfeitas, entrelaçando os cabelos com habilidade e amor. Colocou as fitinhas brancas nas pontas e sorriu ao ver o resultado. Beatriz estava radiante. O vestido amarelo foi vestido com toda a cerimônia que aquele momento merecia. Letícia abotoou cada botãozinho das costas, ajeitou a fita da cintura, calçou os sapatinhos brancos que tinham sido comprados no mês anterior. Quando Beatriz se olhou no espelho, deu um gritinho de alegria. Olha, mãe, pareço uma princesa. Você é minha princesa, Beatriz. Sempre foi. Letícia então se arrumou. Não tinha roupas sofisticadas, mas escolheu seu melhor vestido, um azul marinho simples, e passou um batom claro nos lábios. Prendeu os próprios cabelos em um rabo de cavalo baixo e calçou a única sandália de salto que possuía, mesmo sabendo que pedalaria desconfortável até a escola. Antes de sair, Letícia olhou para a bicicleta e respirou fundo. Sabia o que a esperava. Sabia dos olhares, dos comentários, das risadas disfarçadas. Já tinha vivido aquilo outras vezes, em reuniões de pais, em eventos escolares. As outras mães chegavam em carros importados, vestidas com roupas de grife, maquiadas como se fossem para um desfile. E ela chegava de bicicleta, suada, com roupas simples. A diferença era gritante e cruel, mas hoje era para Beatriz. E por ela, Letícia enfrentaria qualquer coisa. Vamos, meu amor, hora de ir. Beatriz subiu na garupa da bicicleta, segurando firme na cintura da mãe. Letícia começou a pedalar pelas ruas do bairro, sentindo o sol já quente de dezembro na pele. O trajeto até o Colégio Santo Agostinho levava cerca de 40 minutos. 40 minutos de pedalada sob o calor, subindo ladeiras, desviando de buracos, ouvindo a filha cantar animada atrás dela. Mãe, hoje vai ter bolo de chocolate. Vai mesmo, amor. E você vai poder comer à vontade. E vai ter apresentação de dança também. Professora disse que a gente ensaiou muito bem. Eu sei, filha. Eu vi você treinando em casa, vai arrasar. Letícia sorria, mas por dentro seu coração estava apertado. Quanto mais se aproximavam da escola, mais nervosa ficava. Não por ela, mas por Beatriz. Tinha medo de que a filha percebesse os olhares maldosos, os comentários sussurrados. Tinha medo de que aquele dia especial se transformasse em algo doloroso. Quando finalmente chegaram à entrada do Colégio Santo Agostinho, Letícia sentiu o estômago revirar. O portão estava aberto, decorado com balões coloridos e uma faixa enorme que dizia Festa de Encerramento. O pátio interno estava repleto de famílias chegando. Carros de luxo estacionavam na frente, um atrás do outro. SUVs importados, sedãs reluzentes, até mesmo uma picape de luxo que parecia saída de uma revista. As mães desciam dos veículos impecáveis, com vestidos de linho, bolsas de marca, cabelos alisados em salões caríssimos. Os pais usavam camisas de botão e óculos escuros de grife. As crianças estavam vestidas como pequenos adultos, com roupas que custavam centenas de reais. Letícia desceu da bicicleta e ajudou Beatriz a descer também. Procurou um lugar discreto para amarrá-la, encontrando uma pequena área próxima às plantas, ornamentais meio escondida. Amarrou o cadeado com mãos trêmulas e segurou a mão da filha. Vamos, amor. Elas caminharam em direção ao portão. Letícia sentia os olhares imediatamente. Algumas mães pararam de conversar e olharam na direção delas. Outras cochicharam entre si, rindo baixinho. Beatriz, ainda inocente, não percebia nada. Caminhava feliz, balançando a mão da mãe, admirando a decoração colorida. Ao entrar no pátio, Letícia tentou se manter discreta, procurando um canto onde pudessem ficar sem chamar atenção. Mas era impossível. Ela sentia que todos estavam olhando. E estavam.
Um grupo de mulheres estava reunido próximo à mesa, de doces, todas vestidas com roupas sofisticadas, maquiagem impecável, joias reluzindo ao sol. Letícia reconheceu algumas delas das outras vezes que tinha ido à escola. Uma delas era Camila, mãe de uma colega de Beatriz, uma mulher alta, loira, que sempre a olhava com desdém. Ao lado dela estava Fernanda, morena de cabelos curtos e olhar afiado. E havia outras 3 ou 4, todas do mesmo círculo social privilegiado. Camila foi a primeira a comentar, mas não baixou a voz o suficiente. Olha só quem chegou. De bicicleta, como sempre. As outras riram, tentando disfarçar, mas a maldade era evidente. Eu não consigo entender como a diretora permite que pessoas assim estudem aqui. Isso baixa o nível da escola, Fernanda completou, balançando a cabeça. E olha a roupa, parece que veio de um bazar. Que vergonha para a filha. Pois é, se eu fosse ela nem viria. É muito constrangedor. Letícia ouviu tudo. Cada palavra foi como uma facada. Ela sentiu o rosto queimar, os olhos arderem, mas respirou fundo e tentou se controlar. Não podia deixar que vissem sua fraqueza. Não podia chorar ali na frente de todos, especialmente na frente de Beatriz. Mas quando olhou para baixo, viu que a filha tinha ouvido também. Beatriz havia parado de andar. Seu rostinho, antes radiante, agora estava confuso, magoado. Ela olhou para a mãe com lágrimas começando a formar nos olhos. Mãe, por que elas falaram isso? Letícia se ajoelhou na altura da filha, segurando suas mãozinhas pequenas com firmeza. Não liga, meu amor. Não liga para o que elas dizem. Você é linda, maravilhosa. E eu te amo muito. Nada disso importa. Mas Beatriz estava visivelmente abalada. A alegria que trazia momentos antes havia desaparecido. Ela olhou ao redor, para as outras crianças, com roupas caras para os pais em carros luxuosos, e pela primeira vez começou a perceber a diferença. Começou a sentir vergonha. Letícia sentiu uma dor profunda no peito. Pior do que qualquer humilhação que pudesse sofrer era ver sua filha assim, ferida, envergonhada por algo que não tinha culpa. Era injusto. Era cruel, mas era a realidade que viviam. Elas caminharam até um cantinho mais afastado e se sentaram em um banco de madeira. Beatriz ficou quieta, abraçada na mãe, sem a energia de antes. Letícia a acariciava, tentando confortá-la, mas sentia-se impotente. Queria proteger a filha de tudo, mas não conseguia protegê-la daquilo. Da maldade das pessoas, do preconceito, da desigualdade gritante que as cercava. O pátio continuava se enchendo de famílias. A festa estava prestes a começar. Uma mesa enorme havia sido montada no centro, repleta de salgadinhos, docinhos, bolos, refrigerantes. Balões coloridos enfeitavam cada canto. Uma pequena arquibancada havia sido montada para as apresentações das crianças. E no canto oposto, chamando a atenção de todos, estava uma motocicleta esportiva vermelha reluzente, exposta como o grande prêmio do sorteio que aconteceria ao final do evento. Letícia observava tudo aquilo com um misto de tristeza e resignação. Aquele não era o seu mundo, nunca seria, mas era o mundo onde sua filha precisava estar para ter uma educação de qualidade, para ter oportunidades que ela mesma nunca teve. E por isso, aguentaria. Por Beatriz, aguentaria tudo. Do outro lado do pátio, próximo ao palco montado para os discursos e apresentações, estava Ricardo Mendes. Ele tinha 35 anos, era alto, de porte atlético, cabelos escuros bem cortados e olhos castanhos que transmitiam seriedade. Vestia uma camisa social branca e calça jeans escura, sem exageros, mas com a elegância natural de quem está acostumado ao sucesso. Ricardo era dono de uma das maiores empresas de tecnologia de Curitiba, responsável por desenvolver softwares para grandes corporações. Seu nome era conhecido no meio empresarial, e ele havia sido convidado como um dos patrocinadores principais daquela festa escolar. Mas Ricardo não estava ali por obrigação social. Estava porque acreditava genuinamente em educação, em oportunidades, em ajudar quem precisava. Sua própria história
era a prova disso. Tinha crescido na periferia de Curitiba, filho de uma empregada doméstica que criou ele e os 2 irmãos sozinha. Conhecia bem o que era passar necessidade, usar roupa remendada, ser humilhado por não ter o que os outros tinham. E foi justamente aquela dor que o motivou a estudar, a trabalhar duro, a construir algo maior. Ele estava conversando com a diretora da escola, ajustando os últimos detalhes do evento, quando ouviu as risadas maldosas do grupo de mulheres. Virou-se instintivamente e viu a cena. Uma mulher de vestido azul simples, claramente constrangida, ajoelhada ao lado de uma menininha de vestido amarelo que chorava baixinho. E ao redor, olhares de julgamento, comentários cruéis, risos disfarçados. Ricardo sentiu a raiva subir. Aquela cena era tão familiar, tão dolorosamente familiar. Lembrou-se de sua própria mãe sendo humilhada em uma festa escolar quando ele tinha apenas 6 anos. Lembrou-se de como aquilo o marcou, de como se sentiu pequeno, envergonhado, impotente. E lembrou-se também de como prometeu a si mesmo que, quando crescesse, jamais permitiria que alguém passasse por aquilo sem reagir. Ele se desculpou com a diretora e caminhou lentamente em direção ao banco onde Letícia e Beatriz estavam. Observava-as de longe, notando os detalhes, a forma como a mãe acariciava os cabelos da filha com ternura infinita, a forma como a menina se agarrava nela, buscando o conforto, a dignidade silenciosa daquela mulher que, mesmo humilhada, mantinha a cabeça erguida por amor à filha. Ricardo parou a alguns metros de distância, ainda observando. Sabia que precisava fazer alguma coisa, mas não queria ser invasivo. Não queria que aquilo parecesse pena. Queria que fosse empatia genuína, justiça. A festa começou oficialmente com o discurso da diretora, Dona Helena, que subiu ao palco e agradeceu a presença de todos. Falou sobre o ano letivo, sobre as conquistas dos alunos, sobre os valores da instituição. As crianças foram chamadas para as apresentações de dança e música. Beatriz foi chamada também, e Letícia a incentivou a ir, mesmo vendo que a filha estava desanimada. Vai, meu amor, você ensaiou tanto, vai ser lindo. Beatriz obedeceu relutante e subiu ao palco com as outras crianças. A música começou e elas dançaram uma coreografia ensaiada. Beatriz tentava acompanhar, mas estava claramente sem energia. Seus movimentos eram mecânicos, sem a alegria que Letícia sabia que ela tinha durante os ensaios em casa. Letícia assistia com o coração partido. Queria tanto que a filha estivesse feliz, que aquele dia fosse especial como deveria ser. Mas tudo tinha sido estragado por palavras cruéis de pessoas que não conheciam nada sobre suas vidas, sobre suas lutas, sobre o amor que as mantinha unidas. Quando a apresentação acabou, as crianças desceram do palco e foram direto para a mesa de comida. Era a hora do lanche. Letícia se levantou e foi com Beatriz até a mesa, pegando 2 pratinhos descartáveis. Serviu para a filha um pedaço grande de bolo de chocolate, salgadinhos, um brigadeiro. Para si mesma, pegou apenas alguns salgadinhos pequenos, não porque não quisesse comer, mas porque queria garantir que Beatriz tivesse o melhor. Elas se sentaram novamente no banco afastado. Beatriz comia em silêncio, ainda cabisbaixa. Letícia tentava animá-la, fazendo perguntas sobre a apresentação, elogiando o vestido, mas era difícil trazer de volta o sorriso que havia sido roubado. Ricardo continuava observando de longe. Tinha visto a forma como a mãe serviu a filha, garantindo que ela tivesse a melhor porção enquanto ficava com o mínimo. Tinha visto o cuidado, o amor incondicional estampado em cada gesto. E aquilo o tocou profundamente. De repente, um grito chamou a atenção de todos. Uma criança, um menino de uns 6 anos, havia tropeçado perto da arquibancada e caído de cara no chão. Ele chorava alto, com o joelho ralado e sangrando. Os pais dele estavam do outro lado do pátio, distraídos em uma conversa, e não perceberam imediatamente. Letícia se levantou na mesma hora. Sem pensar 2 vezes, correu até o menino, ajoelhou-se ao lado dele e o ajudou a sentar-se. Pegou um lenço de papel que tinha na bolsa e começou a limpar o ferimento com cuidado, falando com ele em tom suave para acalmá-lo. Calma, querido. Vai ficar tudo bem. É só um arranhãozinho.
O menino soluçava, mas começou a se acalmar com a voz doce de Letícia. Ela continuou limpando o machucado, verificando se não havia nada mais grave enquanto Beatriz observava ao lado, admirando a bondade da mãe. Os pais do menino finalmente perceberam o que havia acontecido e vieram correndo. A mãe, uma mulher de vestido caro e cabelos impecáveis, pareceu surpresa ao ver Letícia cuidando do filho. "Obrigada", disse ela, sem muita emoção na voz. "Eu cuido a partir daqui." Letícia assentiu, levantou-se e voltou para onde Beatriz estava. Não esperava agradecimento. Tinha feito aquilo porque era o certo, porque qualquer criança merecia ser cuidada quando se machucava. Ricardo, que havia observado toda a cena, sentiu algo mudar dentro de si. Aquela mulher não era apenas uma mãe lutadora. Era alguém de caráter genuíno, de coração generoso. Alguém que, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo julgada, ainda tinha empatia para cuidar de uma criança desconhecida. Ele olhou ao redor, vendo as outras mães conversando entre si, rindo, alheias ao que tinha acontecido. Viu a motocicleta vermelha brilhando ao sol, esperando para ser sorteada, e tomou uma decisão. Caminhou até a mesa da organização e pediu para falar com a diretora. Ela o atendeu prontamente, já habituada às suas solicitações como patrocinador. "Dona Helena, eu gostaria de fazer uma mudança no sorteio." A diretora ergueu as sobrancelhas curiosa. "Que tipo de mudança, Ricardo?" Ele respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dela. "Quero que a motocicleta seja entregue diretamente para aquela mulher ali, de vestido azul. Sem sorteio." A diretora seguiu o olhar dele e viu Letícia sentada no banco com Beatriz. Pareceu confusa. "Mas, Ricardo, ela não faz parte do grupo de pais que participaram do evento. Ela é apenas a mãe de uma bolsista. Isso vai causar polêmica." "Eu sei exatamente quem ela é, e é justamente por isso que quero fazer dessa forma. Confie em mim." A diretora hesitou, mas conhecia Ricardo há anos. Sabia que ele era justo, generoso e que suas decisões sempre tinham um propósito. Assentiu, ainda incerta, mas confiante nele. "Está bem. Faremos como você deseja." Ricardo agradeceu e voltou para seu lugar, sentindo o coração acelerar. Sabia que o que estava prestes a fazer mudaria não apenas a vida daquela mulher e daquela criança, mas também enviaria uma mensagem poderosa para todos ali presentes. A festa continuava. As crianças brincavam, os pais conversavam. A música animada tocava pelos alto-falantes, mas para Letícia nada daquilo importava. Ela só queria que o evento acabasse logo para poder ir, embora levar Beatriz para casa, para o lugar onde se sentiam seguras e amadas. Beatriz, percebendo a tristeza da mãe, encostou a cabeça em seu ombro e sussurrou: "Mãe, eu te amo." Letícia sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas conteve. Beijou a testa da filha com ternura e respondeu: "Eu também te amo, meu amor, mais do que tudo nesse mundo." E naquele momento, mesmo em meio à dor, Letícia sabia que aquilo era verdade. O amor delas era maior do que qualquer humilhação, maior do que qualquer julgamento. Era o que importava, era o que as mantinha, vivas. Do outro lado do pátio, Ricardo observava aquela cena e sorria levemente. Sabia que estava fazendo a coisa certa. E mal podia esperar para ver a reação de todos quando subisse àquele palco e dissesse o que precisava ser dito. A tarde avançava em Curitiba com o calor característico de dezembro. O pátio do Colégio Santo Agostinho continuava repleto de famílias, crianças correndo de um lado para outro, pais conversando em pequenos grupos. A festa estava no auge, mas para Letícia e Beatriz, o tempo parecia se arrastar lentamente, como se cada minuto fosse uma eternidade de desconforto. Letícia observava discretamente ao redor, tentando passar despercebida. O grupo de mulheres que a havia humilhado continuava reunido próximo à mesa de doces, rindo alto, gesticulando com taças de suco na mão. De vez em quando, uma delas olhava na direção de Letícia e cochichava algo para as outras, provocando novas risadas. Era evidente que ela ainda era assunto da conversa delas. Beatriz estava encostada no colo da mãe,
quieta demais para uma criança de 5 anos em uma festa. Seus dedinhos brincavam com a fita do vestido amarelo, enrolando e desenrolando o tecido repetidamente. Letícia percebeu que a filha estava tentando processar tudo o que tinha acontecido, tentando entender por que aquelas mulheres haviam sido tão cruéis. Mãe, a gente vai embora logo? Letícia sentiu o coração apertar. Beatriz nunca tinha pedido para ir embora de uma festa antes. Sempre ficava até o final, brincando, aproveitando cada momento. Mas hoje era diferente. Hoje o brilho nos olhos dela tinha se apagado. Ainda falta o sorteio, meu amor. Depois a gente vai, tá bom? Beatriz assentiu, mas sem entusiasmo. Letícia a abraçou mais forte, desejando poder apagar aquela dor, aquela vergonha que não deveria existir no coração de uma criança tão pequena. Ricardo Mendes continuava observando as duas de longe. Tinha ficado parado próximo ao palco, acompanhando cada movimento delas, cada expressão. Via a forma como a mãe protegia a filha com seu corpo, como se quisesse criar um escudo ao redor dela. Via a tristeza estampada no rostinho da menina, que deveria estar radiante em um dia como aquele. Ele sabia que precisava fazer mais do que apenas dar a motocicleta. Precisava mostrar àquela criança que nem todas as pessoas eram cruéis, que ainda havia bondade no mundo. E precisava fazer isso de forma genuína, sem parecer forçado ou artificial. Respirou fundo e caminhou em direção ao banco onde elas estavam. Seus passos eram firmes, mas seu coração batia acelerado. Quando chegou perto, parou a uma distância respeitosa e sorriu com suavidade. "Com licença", disse ele, com voz gentil. "Desculpe interromper, mas eu não pude deixar de reparar no vestido lindo dessa mocinha aqui." Beatriz ergueu os olhos, surpresa. Letícia também olhou para cima, encontrando o olhar de Ricardo. Por um instante, ela ficou tensa, preparada para mais uma humilhação. Mas havia algo diferente naquele homem. Algo nos olhos dele que não era julgamento, era compreensão. "É o vestido favorito dela", respondeu Letícia, com a voz ainda carregada de cautela. Ricardo abaixou-se para ficar na altura de Beatriz, apoiando-se em um joelho. Olhou para ela com um sorriso genuíno, aquele tipo de sorriso que crianças reconhecem como verdadeiro. "Sabe o que esse vestido me lembrou? Me lembrou do sol. Você sabia que o sol é a coisa mais importante do céu? Sem ele, nada cresceria, nenhuma flor desabrocharia, nenhuma vida existiria. E você, com esse vestido amarelo, parece um pedacinho do sol aqui na terra." Beatriz piscou, ainda desconfiada, mas uma pontinha de curiosidade começou a aparecer em seus olhos. "Mas o tio falou que ele é importante porque brilha." Ricardo riu baixinho, um riso gentil que parecia aquecer o ar ao redor. "Exatamente. E sabe o que mais? O sol não precisa de nada além de si mesmo para brilhar. Ele não precisa de roupas caras, de carros bonitos, de nada disso. Ele brilha porque é ele, assim como você brilha sendo você." Letícia sentiu os olhos arderem. Aquelas palavras, tão simples, tinham um peso profundo. Percebia que aquele homem não estava apenas tentando animar Beatriz, estava transmitindo uma mensagem para ambas. Uma mensagem de valor próprio, de dignidade. "Como você se chama?" perguntou Ricardo, ainda olhando para Beatriz. "Beatriz. Que nome bonito. Eu me chamo Ricardo. E sua mãe?" Letícia hesitou por um segundo antes de responder, ainda tentando entender as intenções daquele homem. "Letícia. Prazer em conhecer vocês duas. Vocês moram aqui perto?" Letícia assentiu. "Na região metropolitana. Viemos de bicicleta." Ricardo percebeu a forma como ela disse aquilo, com um misto de orgulho e receio. Orgulho por ter conseguido chegar até ali, receio de ser julgada por isso. Ele quis dizer que aquilo era admirável, que a força dela era inspiradora, mas sabia que precisava ser sutil. Não queria que parecesse condescendência. "Que legal. Eu sempre admirei pessoas que usam bicicleta. É muito mais saudável e sustentável do que carro. Quando eu era criança, ia para a escola de bicicleta também. A minha era vermelha, toda enferrujada, mas eu amava aquela bicicleta." Beatriz olhou para ele com mais atenção agora. "O tio também ia de bicicleta?" "Ia sim, todos os dias, chuva ou sol. Minha mãe não tinha carro, então a bicicleta era nosso meio de transporte.
E sabe de uma coisa? Algumas das minhas melhores lembranças são de quando eu pedalava com minha mãe. A gente conversava sobre tudo, ria muito. Eram momentos especiais. Letícia sentiu algo se mexer dentro dela. Havia verdade naquelas palavras. Não era um discurso ensaiado ou vazio. Ele realmente tinha vivido aquilo. Ela percebeu pela forma como seus olhos brilhavam ao falar da mãe, pela nostalgia genuína na voz. Sua mãe deve ser uma pessoa muito forte, comentou Letícia quase sem perceber. Ricardo virou o olhar para ela e assentiu com um sorriso suave, mas carregado de emoção. Era. Ela faleceu há 5 anos, mas sim, ela era a mulher mais forte que já conheci. Criou 3 filhos sozinha, trabalhando como empregada doméstica, enfrentando preconceito todos os dias. E nunca perdeu a dignidade. Nunca baixou a cabeça. Ela me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas em quem ela é. Letícia sentiu as lágrimas virem. Aquelas palavras tocaram fundo em seu coração, porque eram exatamente o que ela tentava ensinar para Beatriz todos os dias. Que elas não eram menos importantes porque tinham menos dinheiro. Que a bondade, o caráter, o amor eram o que realmente importava. Sinto muito pela sua mãe, disse Letícia com sinceridade. Obrigado, mas ela deixou um legado lindo. Me ensinou a nunca julgar ninguém pelas aparências, a sempre olhar para o coração das pessoas. E hoje, vendo vocês duas aqui, me lembrei tanto dela. Lembrei da forma como ela me protegia, da forma como me amava incondicionalmente. Beatriz, que estava ouvindo tudo com atenção, perguntou com a inocência de criança. O tio é rico agora? Ricardo riu, mas sem arrogância, com genuína leveza. Eu tenho uma empresa, trabalho muito. Mas sabe o que aprendi, Beatriz? Dinheiro não faz ninguém melhor ou pior, só torna a vida um pouco mais confortável. O que importa mesmo é como você trata as pessoas, se você é gentil, se você ajuda quem precisa. E o tio ajuda? Tento ajudar sempre que posso, e hoje estou muito feliz de ter conhecido vocês. Letícia estava emocionada, mas ainda confusa. Por que aquele homem estava sendo tão gentil? O que ele queria? Estava acostumada a ver interesse nas pessoas, expectativas, segundas intenções. Mas nele, por mais que procurasse, só encontrava sinceridade. Você trabalha na escola? Perguntou Letícia, tentando entender. Não exatamente. Eu sou um dos patrocinadores do evento. Minha empresa, a RM Soluções, apoia alguns projetos educacionais aqui em Curitiba. Acredito muito em educação de qualidade para todos. Isso é muito bonito da sua parte. Ricardo deu de ombros, modesto. É o mínimo que posso fazer. Tive oportunidades que muitos não têm. Então tento retribuir de alguma forma. Naquele momento, Beatriz escorregou do colo de Letícia e se aproximou de Ricardo com curiosidade. O tio quer ser meu amigo? Ricardo sorriu, tocado pela simplicidade e pureza daquela pergunta. Eu adoraria ser seu amigo, Beatriz. E da sua mãe também, se ela deixar. Letícia sentiu o rosto corar levemente. Havia algo na forma como ele olhava para ela que a fazia sentir vista. Não como a mulher pobre que chegou de bicicleta, mas como uma pessoa de valor merecedora de respeito. Acho que Beatriz já decidiu por nós dois, respondeu Letícia com um sorriso tímido. As crianças são sempre mais sábias do que a gente, não é? Eles conversaram por mais alguns minutos. Ricardo perguntou sobre o trabalho de Letícia, sobre os sonhos que tinha para Beatriz, sobre as dificuldades do dia a dia. E Letícia, surpresa com a atenção genuína dele, começou a se abrir. Contou sobre as casas onde trabalhava, sobre como era difícil equilibrar tudo sozinha, sobre como fazia de tudo para que Beatriz tivesse uma educação melhor. Ricardo ouvia com atenção, sem interromper, sem julgar, apenas absorvendo cada palavra, cada emoção. E quanto mais ouvia, mais admiração sentia por aquela mulher. Ela não estava pedindo ajuda, não estava se vitimizando, estava apenas compartilhando sua realidade com honestidade. Você é uma mãe incrível, Letícia. Beatriz tem muita sorte de ter você. Letícia sentiu o peito apertar. Fazia tanto tempo que ninguém a valorizava assim. Fazia tanto tempo que não se sentia reconhecida. Eu só faço
o que qualquer mãe faria. Não, você faz muito mais do que isso, e um dia Beatriz vai entender o quanto você lutou por ela. Antes que Letícia pudesse responder, o som do microfone ecoou pelo pátio. A diretora estava subindo ao palco, indicando que o momento do sorteio estava próximo. Ricardo se levantou, limpou discretamente as calças e olhou para as duas com um sorriso enigmático. Preciso ir agora, mas foi muito bom conhecer vocês. Muito bom mesmo. Beatriz acenou para ele animada. Tchau, Ricardo. Tchau, Beatriz. Tchau, Letícia. Ele caminhou de volta em direção ao palco, deixando Letícia com um turbilhão de emoções. Não sabia explicar exatamente o que tinha sentido naqueles minutos de conversa, mas havia algo diferente. Algo que aquecia seu coração de uma forma que não sentia há tempo. O pátio foi se organizando para o sorteio. As crianças foram orientadas a sentar-se na frente do palco, enquanto os pais ficavam atrás. Letícia e Beatriz foram até lá também, posicionando-se discretamente em um canto lateral. A motocicleta vermelha estava em destaque, reluzindo sob o sol da tarde, e todos os presentes olhavam para ela com admiração e expectativa. A diretora pegou o microfone e começou a falar. Boa tarde a todos. Espero que estejam aproveitando essa linda festa de encerramento. Quero agradecer a presença de todas as famílias, dos professores, dos funcionários. E especialmente quero agradecer aos nossos patrocinadores que tornaram este evento possível. Ela gesticulou em direção a Ricardo, que estava ao lado do palco. Em especial, nosso querido Ricardo Mendes, da RM Soluções Tecnológicas, que não apenas patrocinou parte do evento, mas também dou essa linda motocicleta que será sorteada hoje. As palmas ecoaram pelo pátio. Ricardo acenou agradecendo, mas seu rosto estava sério, concentrado. A diretora continuou. Como todos sabem, cada família recebeu um cupom ao entrar. O sorteio será feito de forma justa e transparente. Mas antes disso, gostaria de convidar o próprio Ricardo para falar algumas palavras. Ricardo subiu ao palco sob novos aplausos. Pegou o microfone e ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a multidão. Seu olhar percorreu cada rosto presente, pausando por um instante em Letícia e Beatriz, que estavam no canto. Letícia sentiu o coração acelerar sem entender por quê. Boa tarde a todos, começou Ricardo com voz firme mas gentil. É um prazer estar aqui hoje, em meio a tantas famílias, celebrando a educação e o futuro das nossas crianças. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Antes de começarmos o sorteio, gostaria de compartilhar algo com vocês. Uma história. A minha história. O pátio ficou em silêncio. Todos prestavam atenção. Eu nasci e cresci na periferia de Curitiba. Minha mãe era empregada doméstica e meu pai nos abandonou quando eu tinha 3 anos. Éramos pobres. Muito pobres. Lembro de ir para a escola com roupa remendada, com sapato furado, com fome. Lembro de ser humilhado pelos colegas, de ouvir comentários maldosos dos pais de outras crianças. Algumas pessoas no pátio começaram a se mexer, desconfortáveis. Ricardo continuou. Mas minha mãe nunca me deixou desistir. Ela trabalhava 16 horas por dia para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar. Ela pedalava quilômetros debaixo de sol e chuva para garantir que tivéssemos o mínimo. E sabe o que ela me dizia? Ela dizia, Ricardo, você vale muito. Não importa o que os outros digam. Você tem valor. Letícia sentiu as lágrimas escorrerem. Sabia exatamente onde aquilo ia dar. Hoje, ao chegar aqui, vi uma cena que me partiu o coração. Vi uma mãe chegando de bicicleta com sua filha. Vi ela amarrando a bicicleta com cuidado, entrando no pátio de mãos dadas com a criança. E vi um grupo de pessoas rindo dela, fazendo comentários cruéis, humilhando-a por não ter um carro, por não vestir roupas de grife. O pátio ficou completamente em silêncio. Você podia ouvir uma agulha cair. Algumas das mulheres que tinham feito os comentários estavam pálidas, com os rostos vermelhos de vergonha. Vi a filha dela ouvir aqueles comentários. Vi o sorriso daquela criança desaparecer. Vi a dor nos olhos dela. E pensei, isso precisa parar. Essa crueldade precisa parar.
Ricardo fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem fundo. Porque sabe o que mais eu vi? Vi aquela mãe servir comida para a filha, dando a ela a melhor porção e ficando com o mínimo. Vi ela correr para ajudar uma criança que caiu, mesmo sem conhecer, limpando as feridas com carinho. Vi a bondade dela, a generosidade, o amor incondicional. Ele olhou diretamente para Letícia, que estava chorando silenciosamente, com Beatriz agarrada a ela. E eu me perguntei, quem aqui tem mais valor? Quem aqui merece mais respeito? A pessoa que chega em um carro importado, mas tem o coração fechado? Ou a pessoa que chega de bicicleta, mas tem um coração aberto e generoso? Muitas pessoas no pátio estavam chorando agora. Algumas mães olhavam para o chão envergonhadas. Outras olhavam para Letícia com arrependimento nos olhos. Ricardo continuou, com voz emocionada, mas firme. Por isso, decidi que não haverá sorteio hoje. Decidi que essa motocicleta será entregue diretamente para aquela mulher, para Letícia, como um reconhecimento pela sua força, pela sua dedicação, pelo seu amor. Porque ela merece. Porque pessoas como ela merecem ser reconhecidas e valorizadas. O pátio explodiu em aplausos. Palmas altas, emocionadas, sinceras. Algumas pessoas se levantaram, aplaudindo de pé. Letícia estava em choque, sem acreditar no que estava ouvindo. Suas pernas tremiam, seu coração batia descompassado. Letícia, pode vir aqui ao palco, por favor? Ela não conseguia se mover. Beatriz a puxou pela mão, radiante. Vai, mãe! Vai! Com pernas bambas, Letícia caminhou em direção ao palco. As pessoas abriam caminho para ela, ainda aplaudindo. Quando subiu os degraus, Ricardo a esperava, com um sorriso gentil, estendendo a mão para ajudá-la. Ela pegou a mão dele e sentiu a firmeza, o calor, a segurança. Quando ficaram frente a frente no palco, Ricardo falou baixo, só para ela ouvir. Você merece isso e muito mais. Letícia não conseguia falar. As lágrimas escorriam livremente agora, mas eram lágrimas de gratidão, de alívio, de emoção pura. Beatriz subiu correndo ao palco também e abraçou as pernas da mãe, radiante. Ricardo pegou o microfone novamente. Esta motocicleta é sua, Letícia, e espero que ela facilite um pouco a sua vida, que torne suas jornadas menos cansativas, que permita que você chegue aos lugares com mais conforto e dignidade. Ele entregou as chaves a ela e Letícia as pegou com mãos trêmulas. Olhou para a motocicleta reluzente, depois para Ricardo, depois para Beatriz. Não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Muito obrigada, conseguiu dizer com voz embargada. Eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer. Só continue sendo quem você é. Continue amando sua filha, continue lutando, continue sendo essa pessoa incrível. Os aplausos continuavam, mas algo mais estava acontecendo. Do meio da multidão, uma voz feminina chamou: Letícia! Letícia olhou e viu Camila, uma das mulheres que a havia humilhado, caminhando em direção ao palco. Seu rosto estava molhado de lágrimas, os olhos vermelhos. Ela subiu ao palco, visivelmente abalada, e parou na frente de Letícia. Eu preciso pedir desculpas. Eu fui horrível com você. Eu te julguei sem te conhecer. Fui cruel, insensível. Me perdoa, por favor. Fernanda veio logo atrás, também chorando. Eu também. Eu fui terrível. Não tenho desculpa para o que fiz. Sinto muito, Letícia, muito mesmo. As outras mulheres do grupo se aproximaram uma a uma, todas pedindo perdão. Todas visivelmente arrependidas. Letícia olhou para cada uma delas, vendo a sinceridade no arrependimento. Podia sentir raiva, podia rejeitar o pedido de desculpas, mas não era quem ela era. Está tudo bem, disse ela com generosidade. Todos erramos. O importante é aprender com os erros e tentar ser melhor. As mulheres a abraçaram, ainda chorando, agradecendo pelo perdão. O pátio inteiro estava emocionado, testemunhando aquele momento de redenção e compaixão. Quando tudo se acalmou, Ricardo desceu do palco com Letícia e Beatriz. Ele as levou até a motocicleta e mostrou os detalhes a Beatriz, que estava encantada. É linda, mãe. Você vai conseguir andar nela?
Vou ter que aprender, meu amor. Ricardo sorriu. Eu posso te ensinar se você quiser. Não é difícil. Letícia olhou para ele, surpresa. Você faria isso? Claro, seria um prazer. Beatriz bateu palmas, animada. Que legal, o Ricardo vai ensinar a mãe. Letícia riu. Pela primeira vez naquele dia, um riso verdadeiro, leve, feliz. Sentiu que algo tinha mudado. Não apenas por causa da motocicleta, mas por causa daquele homem que apareceu do nada e restaurou sua fé na humanidade. A festa continuou por mais 1 hora, mas agora o clima era diferente. As pessoas se aproximavam de Letícia para parabenizá-la, para conversar, para conhecê-la melhor. Ela não era mais a mulher da bicicleta. Era Letícia, uma pessoa valorizada, respeitada. Ricardo ficou ao lado delas o tempo todo, conversando com Beatriz sobre desenhos animados, fazendo Letícia rir com histórias engraçadas da infância. E quanto mais tempo passavam juntos, mais conexão sentiam. Quando o evento estava terminando e as famílias começavam a ir embora, Ricardo se aproximou de Letícia com uma proposta. Letícia, eu sei que acabamos de nos conhecer, mas gostaria de convidar você e a Beatriz para jantar. Nada formal, apenas para conversarmos melhor, para que eu conheça mais sobre vocês. Letícia hesitou. Parte dela ainda estava em choque com tudo que havia acontecido, mas outra parte, a parte que estava começando a sentir algo especial por aquele homem, queria dizer sim. Eu não sei se seria apropriado. Por que não? Somos amigos agora, não somos, Beatriz? Beatriz pulou animada. Somos sim. Mãe, vamos jantar com o Ricardo. Letícia olhou para a filha, para Ricardo, e sentiu seu coração se aquecer. Talvez fosse hora de se permitir acreditar novamente. Acreditar que coisas boas podiam acontecer. Acreditar que havia pessoas genuínas no mundo. Está bem, aceitamos o convite. Ricardo sorriu, e havia tanta sinceridade naquele sorriso que Letícia sentiu borboletas no estômago. Ótimo. Que tal amanhã à noite? Amanhã está perfeito. Eles trocaram números de telefone. Ricardo se ofereceu para buscá-las de carro, mas Letícia disse que preferia ir com a motocicleta nova, que ainda precisava ser levada para casa. Ele riu e disse que então iria de carro atrás dela para garantir que chegaria bem. Na despedida, Beatriz abraçou Ricardo com força. Obrigada por ser legal com a... Gente, Ricardo. Ele se ajoelhou e abraçou a menina com carinho. Obrigada a vocês por deixarem eu fazer parte do dia de vocês. Quando Letícia e Beatriz finalmente saíram do colégio, empurrando a motocicleta nova com a bicicleta velha amarrada ao lado, o céu estava tingido de laranja e rosa. O sol se punha lentamente sobre Curitiba, criando um espetáculo de cores. Letícia olhava para tudo aquilo e sentia que talvez, apenas talvez, uma nova vida estivesse começando. Uma vida onde não precisaria mais lutar sozinha. Uma vida onde alguém a via, a valorizava, a amava pelo que ela era. O domingo amanheceu com o céu limpo e azul sobre Curitiba. Letícia acordou cedo, como sempre, mas dessa vez não foi o despertador que a tirou do sono. Foi a ansiedade misturada com expectativa que pulsava em seu peito desde que abriu os olhos. O jantar com Ricardo seria naquela noite, e ela mal conseguia acreditar que aquilo era real. A motocicleta estava estacionada na frente do prédio onde moravam, coberta com um lençol velho que Letícia havia colocado para protegê-la. Durante toda a noite anterior, ela tinha descido várias vezes só para ter certeza de que não era um sonho, de que aquilo realmente estava ali. E cada vez que via a máquina reluzente, sentia o coração acelerar. Beatriz acordou pouco depois, saltando da cama com a energia renovada. O sorriso estava de volta em seu rosto e seus olhos brilhavam com a alegria que Letícia pensava ter perdido no dia anterior. Mãe, hoje a gente vai jantar com o Ricardo. Vai sim, meu amor, mas ainda faltam muitas horas. Vamos tomar café da manhã primeiro. Enquanto preparava o café, Letícia não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido. As palavras de Ricardo no palco ecoavam em sua mente. A forma como ele a defendeu, como a valorizou na frente de todos, como fez questão de mostrar que ela tinha valor. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela.
Ninguém nunca a tinha visto daquela forma. E havia algo mais, algo que ela não conseguia nomear completamente, mas que sentia sempre que pensava nele. Uma conexão, uma atração. Não era apenas gratidão pelo gesto generoso, era algo mais profundo, mais verdadeiro. A forma como ele olhava para ela, como escutava suas palavras com atenção genuína, como interagia com Beatriz com tanta ternura. Tudo aquilo mexia com seu coração de uma maneira que não sentia há anos. Depois do café, Letícia decidiu que precisava fazer algo com relação ao jantar. Olhou para seu guarda-roupa modesto e suspirou. Não tinha muitas opções de roupa. A maioria era simples, prática, adequada para o trabalho ou para o dia a dia. Nada que parecesse apropriado para jantar com um empresário bem-sucedido. Mas então, lembrou de um vestido que tinha guardado há tempos. Era azul escuro, de tecido leve, com um corte simples, mas elegante. Tinha comprado em uma promoção anos atrás, quando ainda sonhava em ter momentos especiais. Na vida, nunca tinha usado porque nunca surgiu a ocasião. Até agora. Tirou o vestido do armário e o examinou. Estava um pouco amarrotado, mas nada que um ferro não resolvesse. Sorriu levemente, sentindo uma pontada de esperança. Talvez aquela fosse finalmente a ocasião especial que tanto esperou. As horas do dia passaram devagar. Letícia tentou se manter ocupada, limpando o apartamento, brincando com Beatriz, assistindo televisão. Mas sua mente sempre voltava para o jantar, para Ricardo, para as possibilidades que aquele encontro representava. No meio da tarde, o telefone tocou. Era Ricardo. Oi, Letícia. Espero não estar incomodando. Não, claro que não. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu estava pensando... Se você quiser, posso passar aí mais cedo para te dar a primeira aula na motocicleta. Assim você já começa a se familiarizar com ela. Letícia sentiu o coração disparar. A ideia de vê-lo mais cedo a deixava animada e nervosa ao mesmo tempo. Seria ótimo, mas eu não quero tomar seu tempo. Você não está tomando meu tempo, Letícia. Eu estou oferecendo porque quero, de verdade. Ela sorriu, sentindo o rosto corar mesmo estando sozinha. Então está bem. Que horas você pode vir? Que tal daqui a 1 hora? Assim ainda pegamos a luz do dia. Perfeito, te espero aqui. Quando desligou, Letícia percebeu que estava sorrindo feito boba. Beatriz, que estava brincando com bonecas na sala, olhou para ela com curiosidade. Mãe, por que você está tão feliz? Letícia se ajoelhou ao lado da filha e beijou sua testa. Porque coisas boas estão acontecendo com a gente, meu amor. Coisas muito boas. Beatriz abraçou a mãe, feliz por vê-la assim. Fazia tanto tempo que não via Letícia tão leve, tão cheia de esperança. Ricardo chegou exatamente 1 hora, depois dirigindo um carro simples, mas bem cuidado, um sedã prata. Ele desceu usando jeans e uma camiseta branca, nada formal, mas ainda assim tinha aquele porte que chamava a atenção. Letícia o observou da janela e sentiu o estômago revirar de nervosismo. Desceu com Beatriz para encontrá-lo na frente do prédio. Quando se viram, Ricardo sorriu daquele jeito caloroso que parecia iluminar tudo ao redor. Oi, pronta para a primeira aula? Pronta, mas avisando que nunca andei de moto na vida. Não tem problema, vou te ensinar tudo com calma. Ele tirou o lençol que cobria a motocicleta e a máquina reluzente apareceu. Beatriz bateu palmas empolgada. É tão bonita, Ricardo. É mesmo. Sua mãe merece coisa bonita. Letícia sentiu o rosto esquentar com o comentário. Ricardo percebeu e sorriu, mas não de forma maliciosa. Era um sorriso gentil, sincero. Ele passou os próximos 40 minutos explicando cada detalhe da motocicleta. Mostrou onde ficava cada controle, como funcionava o acelerador, os freios, a embreagem. Letícia prestava atenção em tudo, mas de vez em quando se pegava olhando mais para ele do que para a moto. A forma como ele explicava com paciência, como se certificava de que ela estava entendendo, como sorria cada vez que ela acertava algo. Agora vamos fazer o seguinte. Você vai subir na moto e eu vou te ajudar a dar a primeira volta no quarteirão. Sem pressa, bem devagar.
Letícia subiu na motocicleta com cuidado, sentindo o peso da máquina, a textura do guidão nas mãos. Ricardo ficou ao lado dela, com uma mão apoiada no assento para ajudá-la a manter o equilíbrio. Calma. Respira fundo. Você consegue. A voz dele era tão tranquilizadora que Letícia sentiu a tensão diminuir. Ligou o motor, sentiu a vibração sob si e lentamente começou a andar. Ricardo correu ao lado dela, segurando a moto, orientando cada movimento. Isso, está indo muito bem. Agora acelera um pouquinho mais. Isso, perfeito. Letícia sentiu uma mistura de medo e exaltação. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. E ter Ricardo ali ao lado, incentivando, apoiando, tornava tudo mais fácil. Quando completaram a primeira volta no quarteirão e pararam de volta na frente do prédio, Letícia estava sem fôlego, mas com os olhos brilhando. Eu consegui. Conseguiu sim, você foi incrível. Beatriz pulava de alegria, batendo palmas. Mãe, você andou de... Moto, você andou. Ricardo riu e se aproximou de Letícia, que ainda estava sentada na motocicleta. Está vendo? Eu sabia que você conseguia. Você é muito mais forte do que imagina. Letícia olhou para ele, e por um momento seus olhares se encontraram de uma forma diferente. Havia algo ali, uma química, uma conexão que ia além de amizade. Ela percebeu que ele também sentiu, pela forma como seus olhos se demoraram nos dela antes de desviar. Bom, disse ele, limpando a garganta. Acho que por hoje já foi um bom começo. Que tal voltarmos daqui? Já algumas horas para o jantar? Pode ser. E Ricardo, obrigada por tudo. Não precisa agradecer, Letícia. Isso é o que amigos fazem. Mas ela percebia que aquilo era mais do que amizade. E pelo olhar dele, Ricardo também sabia. Quando ele foi embora, Letícia subiu para o apartamento e começou a se arrumar. Deu banho em Beatriz, vestiu-a com um vestidinho rosa que a menina adorava, fez suas tranças novamente. Depois foi sua vez. Tomou um banho demorado, lavou os cabelos com cuidado. Passou um hidratante que guardava para ocasiões especiais. Vestiu o vestido azul escuro e se olhou no espelho. Estava diferente. Não era apenas a roupa. Era algo em seus olhos, em seu rosto. Havia esperança ali. Havia vida. Passou um batom discreto, um leve rímel nos cílios, soltou os cabelos que normalmente prendia. Quando terminou, Beatriz a olhou com admiração. Mãe, você está tão bonita. Você também está linda, meu amor. Ricardo chegou pontualmente às 7 da noite. Quando Letícia abriu a porta, ele ficou parado por alguns segundos, apenas olhando para ela. Você está linda. Letícia sentiu o rosto corar. Obrigada. Você também está muito bem. E estava. Ricardo usava uma camisa social azul clara, sem gravata, com as mangas dobradas nos cotovelos, e calça social preta, simples, mas elegante. Ele as levou a um restaurante aconchegante no bairro do Batel. Não era um lugar ostentoso ou caro demais, mas era bonito, bem cuidado, com uma vista acolhedora. Letícia nunca tinha estado em um lugar assim. Sentaram-se em uma mesa próxima à janela. Beatriz estava animada, olhando tudo ao redor com curiosidade. Ricardo pediu suco de laranja para a menina e vinho para ele e Letícia. Quando os copos chegaram, ele ergueu o seu. Um brinde. Ao início de uma nova amizade. Letícia ergueu o seu também, sorrindo. Ao início de algo novo. Eles brindaram e Letícia tomou um gole do vinho, sentindo o calor descer por sua garganta. Fazia anos que não bebia vinho. Fazia anos que não se permitia esse tipo de momento. A conversa fluiu naturalmente. Ricardo perguntou sobre a infância de Letícia, sobre seus sonhos, sobre o que gostava de fazer. E ela, pela primeira vez em muito tempo, se abriu completamente. Contou sobre como cresceu em uma família simples no interior do Paraná, sobre como veio para Curitiba em busca de oportunidades, sobre como conheceu o pai de Beatriz e como foi abandonada. Não foi fácil, disse ela com a voz carregada de emoção. Fiquei grávida aos 22 anos e ele simplesmente desapareceu. Nunca mais deu notícias. No começo foi muito difícil. Pensei em desistir várias vezes.
Mas quando Beatriz nasceu, tudo mudou. Ela me deu um propósito, uma razão para continuar. Ricardo ouvia com atenção, sem interromper, sem julgar, apenas absorvendo cada palavra. Você é uma guerreira, Letícia, e Beatriz tem muita sorte de ter uma mãe como você. Eu tento fazer o melhor que posso. E consegue. Qualquer um pode ver isso. Beatriz, que estava desenhando em um papel que o garçom havia dado, olhou para Ricardo e perguntou inocentemente: Ricardo, você vai ser namorado da minha mãe? Letícia quase se engasgou com o vinho. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Beatriz, não fala isso. Mas Ricardo riu, uma risada genuína e leve. Sua filha é muito esperta, Letícia. Ele se virou para Beatriz e respondeu com honestidade. Eu gostaria muito disso, Beatriz. Mas essas coisas levam tempo. A gente precisa se conhecer melhor primeiro. Beatriz assentiu, como se aquilo fizesse todo sentido. Tá bom, mas eu acho que você seria um namorado legal. Letícia estava mortificada, mas Ricardo apenas sorriu e mudou de assunto gentilmente, aliviando a tensão. A comida chegou e eles comeram enquanto conversavam sobre tudo. Ricardo contou mais sobre sua trajetória, sobre como construiu sua empresa do zero, sobre os desafios que enfrentou. Letícia se sentia inspirada por cada palavra. Não era arrogância, era a história real de alguém que lutou muito para chegar onde estava. Sabe o que mais me motiva? Disse Ricardo, olhando para Letícia com intensidade. É poder ajudar outras pessoas que estão passando pelo que eu passei. É usar o que conquistei para fazer diferença na vida de quem precisa. Você já fez diferença na minha vida, Ricardo, mais do que imagina. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, um gesto simples, mas carregado de significado. E você fez diferença na minha, Letícia. Me lembrou de por que comecei tudo isso. Me lembrou do que realmente importa. Eles ficaram assim por alguns segundos, mãos entrelaçadas, olhares conectados. Letícia sentia seu coração bater forte, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança, possibilidade, amor. Beatriz, percebendo o momento, sorriu e voltou para seu desenho, deixando os dois em seu pequeno mundo. Quando terminaram o jantar e pediram a sobremesa, Ricardo perguntou sobre os sonhos de Letícia. O que ela gostaria de fazer se pudesse? Onde gostaria de chegar? Letícia pensou por um momento antes de responder. Eu sempre quis ter meu próprio negócio. Algo simples, talvez uma pequena confeitaria. Eu adoro fazer bolos, doces. Aprendi com minha avó quando era criança, mas nunca tive dinheiro para investir nisso. Por que não agora? Letícia riu, sem humor. Ricardo, eu mal consigo pagar o aluguel. Abrir um negócio está completamente fora da realidade. Mas e se não estivesse? E se você tivesse alguém para te apoiar, para acreditar em você? Letícia olhou para ele confusa. Do que você está falando? Estou falando que eu acredito em você, Letícia. E se você realmente quer isso, eu gostaria de te ajudar a tornar esse sonho realidade. Não, Ricardo, você já fez demais. Não posso aceitar mais nada. Não é caridade, Letícia, é investimento. Eu vi como você cuida de tudo com dedicação. Vi seu caráter, sua determinação. Eu sei que, se tiver a oportunidade, você vai fazer dar certo. E eu gostaria de ser parte disso. Letícia sentiu as lágrimas ameaçarem cair novamente. Aquele homem mal a conhecia, mas estava oferecendo muito mais do que apenas dinheiro. Estava oferecendo confiança, apoio, crença. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Apenas pense sobre isso. E quando estiver pronta, a gente conversa. Eles terminaram a sobremesa em um silêncio confortável, cada um absorvendo o peso daquela conversa. Quando saíram do restaurante, a noite estava estrelada. Ricardo as levou de volta para casa, e durante todo o trajeto, Beatriz dormiu no banco de trás enquanto Letícia e Ricardo conversavam baixinho. Quando chegaram na frente do prédio de Letícia, ele desligou o carro e ficou ali, sem pressa. Letícia, eu sei que tudo isso está acontecendo muito rápido, e eu não quero te pressionar. Mas preciso ser honesto com você. Pode falar.
Desde que te vi ontem, não consigo parar de pensar em você. Não é apenas admiração pelo que você faz por sua filha, é algo mais. É conexão, é atração, é real. Letícia sentiu o coração disparar. Olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, a honestidade em suas palavras. Eu também sinto isso, confessou ela, e tenho medo. Medo de me abrir, medo de me machucar novamente. Eu entendo. E por isso não vou apressar nada. Vamos no nosso tempo, no tempo que você se sentir confortável. Mas quero que saiba que estou aqui, de verdade. Ela sorriu, sentindo uma lágrima escorrer. Obrigada por ser tão paciente comigo. Você merece paciência, Letícia. Merece respeito. Merece ser valorizada. Ele se inclinou lentamente, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas ela não recuou. Deixou que ele se aproximasse, que seus lábios se encontrassem em um beijo suave e delicado, carregado de promessas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Boa noite, Letícia. Boa noite, Ricardo. Ela acordou Beatriz com cuidado e as duas desceram do carro. Ricardo esperou até que entrassem no prédio antes de ir embora. Letícia subiu as escadas flutuando, sentindo que sua vida estava realmente mudando. Nos dias seguintes, Ricardo se tornou presença constante em suas vidas. Passava todos os dias no apartamento, ajudando Letícia com as aulas de motocicleta, brincando com Beatriz, conversando sobre planos futuros. E a cada dia, o vínculo entre eles crescia. Ele conheceu as amigas de Letícia do bairro, que ficaram encantadas com ele. Conheceu as pessoas para quem ela trabalhava, e em uma dessas ocasiões, ofereceu a Letícia um emprego em sua empresa, com salário digno e horários flexíveis para que pudesse cuidar de Beatriz. Letícia estava dividida. Parte dela queria aceitar imediatamente, mas outra parte tinha medo de misturar trabalho com o relacionamento que estava começando a florescer entre eles. Ricardo, eu não sei se é uma boa ideia. Por que não? E se não der certo entre a gente? E se eu estragar tudo? Ele segurou as mãos dela com firmeza. Letícia, você não vai estragar nada. E mesmo que não dê certo romanticamente, o que eu não acredito que aconteça, você ainda merece essa oportunidade profissionalmente. São coisas separadas. Depois de muito pensar, Letícia aceitou. Começou a trabalhar na empresa de Ricardo, na área administrativa, e descobriu que tinha talento para aquilo. Era organizada, responsável, aprendia rápido, e Ricardo estava sempre lá, apoiando, incentivando, acreditando nela. O romance entre eles foi se desenvolvendo naturalmente. Jantares, passeios, conversas profundas até tarde da noite. Ricardo conhecia cada cicatriz de Letícia, cada medo, cada sonho. E ela conhecia os dele. A perda da mãe, a pressão de sustentar os irmãos, a solidão de ter sucesso, mas não ter com quem compartilhar. Um mês depois daquela festa escolar que mudou tudo, Ricardo pediu oficialmente para namorar Letícia. Fez isso de forma simples, mas emocionante, em um piquenique no parque com Beatriz presente. A menina pulou de alegria quando os dois se beijaram, celebrando aquele novo começo. A vida de Letícia estava completamente transformada. Tinha um trabalho digno, uma motocicleta que facilitava sua mobilidade, uma filha feliz e saudável e um homem que a amava verdadeiramente. Mas o melhor de tudo era que ela finalmente se sentia vista. Não como a mulher pobre da bicicleta, mas como Letícia, com toda a sua força, beleza e valor. 6 meses se passaram desde aquele dia na festa escolar que mudou para sempre a vida de Letícia. Curitiba estava em pleno junho, com o clima ameno e o céu azul característico do inverno paranaense. Letícia acordou naquela manhã de sábado com um sorriso no rosto, sentindo o calor do braço de Ricardo ao seu redor. Sim, eles agora moravam juntos. 3 meses atrás, Ricardo havia proposto que ela e Beatriz se mudassem para seu apartamento espaçoso no bairro do Bigorrilho. E depois de muito pensar, Letícia havia aceitado. Não foi uma decisão fácil. Letícia tinha medo de estar indo rápido demais, de estar se aproveitando da generosidade de Ricardo. Mas ele foi paciente, explicando que aquilo não era favor.
Era amor. Era querer construir uma vida juntos, uma família. O apartamento era lindo, com 3 quartos, uma sala ampla com vista para a cidade, cozinha moderna e até uma pequena área de serviço que Letícia adorava. Beatriz tinha seu próprio quarto, decorado com tudo que uma menina de 6 anos poderia sonhar. E Letícia, pela primeira vez na vida, tinha um espaço verdadeiramente seu, compartilhado com alguém que a amava de verdade. Ela se levantou com cuidado para não acordar Ricardo e foi até a cozinha. Enquanto preparava o café, olhou ao redor e ainda se surpreendia com o quanto sua vida havia mudado. Não era apenas a casa maior ou o conforto material. Era a sensação de pertencimento, de segurança, de amor. Era acordar todos os dias ao lado de alguém que a valorizava, que a respeitava, que fazia questão de mostrar o quanto ela era importante. O trabalho na empresa de Ricardo também tinha sido transformador. Letícia havia descoberto que tinha talento para gestão administrativa. Era organizada, eficiente, boa com pessoas. Em poucos meses, foi promovida a coordenadora do setor, ganhando um salário que nunca imaginou possível. Pela primeira vez na vida, conseguia poupar dinheiro, comprar coisas para Beatriz sem sacrificar as contas, ter um pouco de tranquilidade financeira. Mas o mais importante era o sonho da confeitaria. Ricardo havia insistido em ajudá-la a realizá-lo, e juntos eles estavam planejando a abertura de um pequeno estabelecimento no bairro onde Letícia costumava morar. Seria um lugar simples, mas acolhedor, onde ela poderia fazer os bolos e doces que tanto amava. O nome já estava escolhido: Doce Beatriz, uma homenagem à filha que era sua maior motivação. Beatriz acordou pouco depois e correu para a cozinha, abraçando Letícia pela cintura. Bom dia, mãe. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Dormi. Sonhei que a gente estava inaugurando a confeitaria e tinha muita gente lá. Letícia sorriu, beijando o topo da cabeça da filha. Vai ser assim mesmo, você vai ver. Mais uns 2 meses e a gente inaugura. Ricardo apareceu na porta da cozinha, com os cabelos despenteados e um sorriso sonolento. Bom dia, minhas princesas. Beatriz correu para abraçá-lo também, e Letícia observava aquela cena com o coração cheio. Ricardo tinha se tornado muito mais do que namorado. Tinha se tornado pai para Beatriz, mesmo sem laços de sangue. Brincava com ela, ajudava com a lição de casa, levava para passear, participava de todas as atividades escolares. E Beatriz o amava profundamente, chamando-o carinhosamente de Pai Ricardo. Hoje é um dia especial, anunciou Ricardo sentando-se à mesa. Lembram o que vamos fazer? Beatriz pulou animada. Vamos ver a confeitaria. As obras estão quase prontas. Isso mesmo. E depois vamos almoçar fora para comemorar. Letícia sentiu uma onda de gratidão. 6 meses atrás, ela mal conseguia pagar o alugado de um apartamento pequeno. Agora estava prestes a realizar o sonho de ter seu próprio negócio. Tinha uma família amorosa, tinha estabilidade. Parecia surreal. Eles tomaram café juntos, conversando animadamente sobre os planos para a confeitaria. Ricardo havia contratado um arquiteto para fazer a reforma do espaço que tinham alugado, transformando-o em um lugar acolhedor e funcional. Tinha uma área de produção nos fundos, um salão pequeno na frente, com algumas mesas para que os clientes pudessem sentar e tomar café, e uma vitrine linda, onde os doces seriam expostos. Letícia estava ansiosa para ver o resultado final. Tinha acompanhado cada etapa da obra, escolhido cada detalhe da decoração, participado de todas as decisões. Aquilo era dela, seu sonho, sua conquista. Por volta das 10 da manhã, os 3 saíram de casa. Ricardo dirigia seu carro, com Letícia ao lado, e Beatriz no banco de trás cantando músicas infantis. O trajeto até o bairro Popular levava cerca de 20 minutos. E durante todo o caminho, Letícia sentia borboletas no estômago. Quando chegaram à rua onde ficava a confeitaria, Letícia viu que havia um movimento diferente. Várias pessoas conhecidas do bairro estavam reunidas na frente do estabelecimento, conversando animadamente. Ela reconheceu Dona Rosa, a vizinha do antigo prédio, e seu Joaquim, o dono da padaria da esquina.
Até Camila e Fernanda, as mulheres que a haviam humilhado naquela festa escolar, estavam lá. Letícia olhou para Ricardo confusa. O que está acontecendo? Ricardo sorriu misteriosamente. Você vai descobrir. Quando desceram do carro e se aproximaram, as pessoas começaram a aplaudir. Letícia estava completamente perdida. Ricardo a pegou pela mão e a conduziu até a porta da confeitaria, que estava coberta com um tecido vermelho. Letícia, disse ele com voz emocionada. Quando te conheci há 6 meses, vi uma mulher forte, lutadora, cheia de dignidade. Vi alguém que, apesar de todas as dificuldades, não perdeu a capacidade de amar, de cuidar, de sonhar. E me apaixonei. Não apenas pela sua beleza, mas pela sua essência. Letícia sentiu as lágrimas começarem a formar. Beatriz segurava a mão dela com força, emocionada. Nesses meses juntos aprendi muito com você. Aprendi sobre resiliência, sobre gratidão, sobre o que realmente importa na vida. E quero passar o resto dos meus dias ao seu lado, aprendendo mais, crescendo juntos, construindo uma família. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Letícia levou a mão à boca, sem acreditar no que estava vendo. Ricardo abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo, com um pequeno diamante que brilhava ao sol. Letícia, você quer casar comigo? As pessoas ao redor explodiram em aplausos e gritos de alegria. Beatriz pulava ao lado da mãe, gritando, sim, sim, sim. E Letícia estava chorando, tremendo, sem conseguir falar. Sim, conseguiu dizer, finalmente com a voz embargada. Sim, eu aceito. Ricardo se levantou e a beijou enquanto todos aplaudiam. Colocou o anel em seu dedo com cuidado e Letícia olhou para ele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tem mais, disse Ricardo sorrindo. Olha ali. Ele apontou para a porta coberta. Letícia se aproximou e puxou o tecido vermelho, revelando uma placa linda de madeira com letras douradas. Doce Beatriz, confeitaria artesanal. Mas não era só isso. Abaixo, em letras menores, estava escrito: de Letícia Mendes. Letícia olhou para Ricardo confusa. Mendes? Mas eu ainda sou... Ele segurou as mãos dela, olhando profundamente em seus olhos. Eu sei que você ainda é Santos, mas esse é meu presente antecipado de casamento. Quero que você já comece a usar meu sobrenome. Quero que as pessoas saibam que você é minha, que eu sou seu, que somos uma família. Letícia não conseguia parar de chorar. Abraçou Ricardo com força, sentindo todo o amor, toda a generosidade, toda a bondade daquele homem. As pessoas começaram a entrar na confeitaria para ver o interior. Letícia foi junto maravilhada. Tudo estava perfeito. As paredes eram de um tom creme suave com detalhes em madeira. O chão era de porcelanato, que imitava madeira clara. As mesas eram redondas, de ferro branco, com cadeiras delicadas. A vitrine era ampla, com prateleiras de vidro onde os doces seriam expostos. E nos fundos, a cozinha era um sonho, equipada com forno industrial, batedeira profissional, bancadas de inox, tudo o que ela precisava para produzir. Dona Rosa se aproximou de Letícia com os olhos marejados. Minha filha, que alegria ver você assim. Sempre soube que você era especial, que merecia coisa boa. Obrigada, Dona Rosa. Obrigada por sempre acreditar em mim. Camila e Fernanda também se aproximaram visivelmente emocionadas. Letícia, disse Camila, nós queríamos te pedir desculpas novamente. O que fizemos foi imperdoável. Letícia segurou a mão de Camila com gentileza. Já está perdoado. Todos nós merecemos uma segunda chance. Fernanda abraçou Letícia, chorando. Você é uma inspiração para todas nós. Mostra que é possível vencer, que é possível ser feliz. O resto da manhã foi uma celebração. As pessoas que tinham vindo para ver a confeitaria trouxeram flores, presentes, palavras de incentivo. Letícia sentia que não estava apenas inaugurando um negócio, estava inaugurando um novo capítulo de sua vida. Ricardo havia organizado tudo com perfeição. Até pequenos doces que Letícia tinha feito nos dias anteriores estavam sendo servidos aos visitantes, em uma espécie de prévia do que viria. Todos elogiavam, diziam que era o melhor bolo que já tinham provado.
que a confeitaria seria um sucesso. Beatriz corria de um lado para o outro, feliz, mostrando para todos que aquele era o estabelecimento da mãe dela. Havia um orgulho genuíno em sua voz, um brilho nos olhos que Letícia nunca se cansaria de ver. Quando todos foram embora e eles ficaram sozinhos na confeitaria, Letícia se sentou em uma das cadeiras e olhou ao redor. Ricardo e Beatriz sentaram ao lado dela. "Conseguiu, meu amor", disse Ricardo. "Você conseguiu." Letícia olhou para ele, depois para Beatriz, depois para o anel em seu dedo. "Não, nós conseguimos, porque nada disso seria possível sem vocês." Beatriz abraçou a mãe e Ricardo, e os três ficaram ali, abraçados, em silêncio. Um silêncio cheio de significado, de gratidão, de amor. Nos meses seguintes, a confeitaria se tornou um sucesso. Letícia trabalhava duro, acordando cedo para preparar os doces, atendendo clientes, gerenciando o negócio. Mas agora não estava sozinha. Ricardo a ajudava sempre que podia, cuidando da parte financeira, fazendo marketing. E Beatriz, mesmo pequena, também ajudava, organizando as mesas, conversando com os clientes com sua simpatia natural. O casamento foi marcado para dali a 3 meses em setembro, quando a primavera começaria a florescer. Seria uma cerimônia simples, mas emocionante, com amigos próximos e familiares. Letícia havia reencontrado alguns parentes do interior do Paraná que não via há anos, e Ricardo fez questão de convidá-los todos, pagando até a viagem para que pudessem estar presentes. Uma semana antes do casamento, Letícia estava na confeitaria, finalizando os detalhes do bolo que ela mesma faria para a cerimônia, quando a porta se abriu. Era uma mulher que ela não conhecia, de aproximadamente 40 anos, bem vestida, com um sorriso gentil. "Boa tarde. Você é a Letícia?" "Sou sim. Em que posso ajudar?" A mulher se aproximou emocionada. "Meu nome é Juliana. Sou irmã do Ricardo. Ele me falou muito sobre você, mas eu estava viajando e só agora consegui vir conhecê-la pessoalmente." Letícia ficou surpresa. Ricardo tinha mencionado os irmãos, mas eles moravam em outras cidades e ela ainda não tinha tido oportunidade de conhecê-los. "Que bom te conhecer. Ricardo fala muito de vocês." Juliana olhou ao redor da confeitaria, admirada. "Isso aqui está lindo. Você tem muito talento. Mas sabe, eu não vim apenas para conhecer o lugar. Vim para te dizer algo importante." "Pode falar." Juliana sentou-se em uma das cadeiras e Letícia fez o mesmo. "Ricardo é meu irmão mais novo. Quando nossa mãe faleceu, ele assumiu a responsabilidade de cuidar de mim e do nosso outro irmão. Pagou nossos estudos, nos ajudou financeiramente e esteve sempre presente. É um homem incrível e eu o amo muito." Letícia assentiu, sentindo que havia algo mais. "Mas ele sempre foi muito solitário", continuou Juliana. "Trabalha demais, se cobra demais, nunca permitiu que ninguém realmente se aproximasse. Até você. Pela primeira vez na vida, eu o vejo verdadeiramente feliz. Vejo ele sorrindo, relaxado, apaixonado. E isso é graças a você, Letícia." Letícia sentiu os olhos arderem. "Eu também sou feliz com ele. Muito feliz." "Eu sei, e por isso queria te agradecer. Por cuidar do meu irmão, por amá-lo, por construir uma família com ele. Você não faz ideia de como isso é importante para nós." As duas se abraçaram, chorando, criando um vínculo instantâneo que Letícia sabia que se tornaria profundo. No dia do casamento, Letícia acordou no apartamento de Dona Rosa, que havia oferecido sua casa para que ela se arrumasse, seguindo a tradição de que noivo e noiva não devem se ver antes da cerimônia. Beatriz estava com ela, já vestida com seu lindo vestido de daminha rosa claro, com flores brancas no cabelo. Letícia olhou-se no espelho, usando um vestido simples, mas elegante, branco, com renda delicada nos ombros e uma saia que caía suavemente até os pés. Não era um vestido de grife, mas era perfeito. Ela estava perfeita. "Está linda, mãe", disse Beatriz, admirada. "Você também está, meu amor, a daminha mais linda do mundo." Dona Rosa apareceu na porta com os olhos marejados. "Minha filha, você está radiante. Que Deus abençoe esse casamento." A cerimônia seria em uma pequena capela no bairro,
seguida de uma festa em um salão próximo. Nada muito grande ou ostentoso, mas cheio de amor e significado. Quando Letícia chegou à capela, de braços dados com seu Joaquim, que gentilmente se ofereceu para entregá-la ao noivo, sentiu o coração disparar. A música começou a tocar e as portas se abriram. Lá estava Ricardo no altar, lindo em seu terno azul marinho, com os olhos fixos nela. E quando seus olhares se encontraram, Letícia viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Lágrimas de felicidade, de amor, de gratidão. Ela caminhou lentamente pelo corredor, com Beatriz jogando pétalas de flores à sua frente. Via os rostos dos amigos, dos familiares, de todas as pessoas que fizeram parte daquela jornada. E quando finalmente chegou ao altar e Ricardo segurou suas mãos, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. As palavras do celebrante pareciam ecoar de longe. Tudo que Letícia conseguia ver, sentir, era Ricardo. Quando chegou o momento dos votos, Ricardo falou primeiro com voz emocionada. Letícia, quando te vi pela primeira vez, vi muito mais do que uma mulher bonita. Vi força, dignidade, amor incondicional. Vi alguém que, apesar de todas as dificuldades, não perdeu a capacidade de sonhar. E me apaixonei. Prometo te amar todos os dias da minha vida, te respeitar, te valorizar, te apoiar. Prometo ser o melhor marido para você e o melhor pai para Beatriz. Prometo construir uma vida cheia de amor, respeito e cumplicidade ao seu lado. Letícia estava chorando quando chegou sua vez. Ricardo, você apareceu na minha vida quando eu mais precisava, não apenas com gestos materiais, mas com algo muito mais valioso, amor verdadeiro. Me mostrou que eu tinha valor, que merecia ser feliz, que era digna de amor. Prometo te amar incondicionalmente, te apoiar em todos os momentos, construir uma família linda ao seu lado. Prometo fazer você feliz todos os dias e prometo nunca esquecer o quanto você transformou minha vida. Quando trocaram as alianças e o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi cheio de promessas, de futuro, de amor eterno. E quando se viraram para a plateia, todos estavam de pé, aplaudindo, chorando de emoção. A festa foi linda, comida deliciosa, música alegre, danças, risadas. Ricardo e Letícia dançaram a valsa dos noivos ao som de uma música que falava sobre recomeços, sobre amor que cura, sobre sonhos que se tornam realidade. Em determinado momento, Ricardo chamou Beatriz para dançar com eles. Os três dançavam juntos, abraçados, formando uma família. E Letícia olhou ao redor vendo todas aquelas pessoas felizes, celebrando aquele momento, e sentiu uma gratidão profunda. 6 meses atrás, ela havia chegado de bicicleta em uma festa escolar, humilhada, julgada, magoada. E hoje estava ali, casada com um homem que amava, dona do próprio negócio, cercada de pessoas que a respeitavam e admiravam. A transformação era completa. Quando a festa estava terminando e os convidados começavam a ir embora, Letícia e Ricardo saíram para o estacionamento. E lá estava a velha bicicleta azul, agora restaurada e pintada de branco, decorada com flores. Ricardo havia guardado a bicicleta e a reformado como presente simbólico. Nunca se esqueça de onde você veio, disse ele. Dessa bicicleta, dessa luta, dessa força. Porque foi isso que te fez quem você é. Letícia tocou o guidão da bicicleta com carinho, lembrando de todos os quilômetros pedalados, de todas as dificuldades enfrentadas, de todas as lágrimas derramadas. Aquela bicicleta representava sua jornada, seu passado, e agora também representava seu futuro, porque não importava onde ela chegasse, nunca esqueceria de onde veio. Ricardo, Letícia e Beatriz entraram no carro juntos, deixando para trás a festa, mas levando consigo todo o amor, toda a esperança, todos os sonhos. Iam para a lua de mel, uma semana em uma pousada no interior do estado, em Guarapuava, onde poderiam relaxar, celebrar, planejar o futuro. Enquanto dirigiam pelas ruas de Curitiba, Letícia olhou pela janela e viu a cidade iluminada pela noite. A mesma cidade onde havia lutado tanto, onde havia sofrido, onde havia resistido.
Mas agora era também a cidade onde havia encontrado o amor, realizado seus sonhos, construído uma família. Segurou a mão de Ricardo com força e olhou para trás, onde Beatriz dormia tranquila no banco. Tudo tinha valido a pena, cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de dor. Porque tudo a havia levado até ali, até aquele momento de felicidade plena. E enquanto o carro seguia pela avenida, Letícia fechou os olhos e sussurrou uma oração de gratidão. Gratidão pela força que teve para não desistir. Gratidão pelas pessoas que cruzaram seu caminho. Gratidão pelo amor que encontrou. Gratidão pela vida que agora tinha. O futuro era incerto, como sempre foi, mas pela primeira vez, Letícia não tinha medo dele, porque sabia que não estava mais sozinha. Tinha uma família, tinha amor, tinha esperança. E isso era tudo o que precisava para continuar sonhando, lutando, vivendo. A história de Letícia e Ricardo era a prova de que é possível recomeçar, de que é possível encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda, de que o amor verdadeiro tem o poder de transformar vidas, e que no final o que realmente importa não é de onde viemos ou o que temos, mas quem somos e como amamos. E eles eram amor. Puro, verdadeiro, transformador.